Olá, pessoal, boa tarde. Francis já está por aqui. Boa tarde a todos. Vamos adicionar a Francis aqui. Francis, eu estou tentando te adicionar aqui no. Tô. Acho que agora consegui. Estão me ouvindo? Tudo bem? Estamos aguardando o Francis aqui, a conexão. Oi. Olá, Olá, Francis. Boa Andréia. Tudo tarde. bem? Tudo bem? Tudo bom. Que ótimo. Vamos aguardar só um pouquinho, né, Francis, para a gente esperar as pessoas entrarem aí. Tudo bem. Vamos perguntar se você consegue me ouvir bem, Francis? Sim, tô te ouvindo bem. E você tá me ouvindo? Também, consigo te ouvir. Pessoal, vocês Tá bom. conseguem nos ouvir bem? Opa. Só tô vendo aqui, Francis, o vídeo para ver se a gente consegue compartilhar com todos. Olá, boa tarde, pessoal. As pessoas estão entrando aí, os colegas, os pacientes. Tem uma colega aqui, doutora Célia, falou que não consegue ouvir. Saia, Célia, e entre novamente. E aí, Francis, tudo bem aí em Curitiba? Tudo bem. Agora à tarde saiu um pouquinho de sol. Foi. Aqui em Salvador fez um dia bonito hoje. É, de manhã tava mais nublado por aqui. Aham, joia. Bom, acho que podemos começar, né, Francis? Temos 5 minutinhos aí para as pessoas continuam entrando, mas a gente pode começar a nossa live. Eu queria lembrar as pessoas que estão nos acompanhando, a gente tem feito geralmente uma live a cada semana. Essas lives elas estão ficando gravadas no Instagram por 24 horas, como a plataforma do Instagram permite, e também no nosso canal no YouTube, que é o Saúde e Odonto Integrativa. É só vocês irem lá que vocês podem assistir as lives anteriores que já foram realizadas, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou cirurgiã dentista, especialista em homeopatia, mestre em imunologia, atual presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas Homeopatas, uma das criadoras e coordenadoras do movimento Novembro Verde, Trate com Homeopatia, e trabalho na área de odontologia integrativa há mais de 15 anos. Então, como tendo algum conhecimento na homeopatia, eu penso que é interessante a gente dividir esses conhecimentos com os colegas que também atuam na área e estão trabalhando agora nesse momento da pandemia, para que a gente possa informar as pessoas sobre a homeopatia, como ela pode estar ajudando essas pessoas. E aí hoje nós estamos com o Dr. Francis Mourão. Ele é médico, especialista em homeopatia, especialista em psiquiatria, médico assistente da Clínica Dia do Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro e professor da Escola de Homeopatia de Curitiba. Seja muito bem-vindo, Dr. Francis, para a nossa live. Espero que a gente possa compartilhar informações interessantes para os nossos seguidores. Boa tarde, Andréia e todos os seus seguidores.
É uma alegria estar aqui com você hoje para a gente conversar um pouquinho sobre as questões da homeopatia e sobre essa situação do Covid aí que está nos deixando um tanto assustados, né? Isso. E aí, França está aqui hoje para poder falar para a gente a respeito de um projeto que é um projeto que surgiu de uma parceria da Associação Médica Homeopática Brasileira, a MHB, juntamente com a Escola de Homeopatia de Curitiba. E Francis é um dos coordenadores desse projeto, que é o atendimento homeopático a pacientes da Covid-19 à distância e gratuito. Não é isso, Francis? Você pode falar para a gente a respeito desse projeto? Então, Andréia, a questão da Covid vem mobilizando bastante os homeopatas no mundo inteiro para que se chegue a um grupo de remédios que possam ser úteis nesta pandemia, né? Considerando já as experiências homeopáticas em outras epidemias, desde a época de Hahnemann, em 1800, né? Onde são registrados resultados bastante significativos e bons da atuação homeopática. Então, nesse momento, não poderia ser diferente, né? Toda a comunidade homeopática tem se mobilizado no mundo inteiro para tentar encontrar um grupo de remédios que possam ser úteis neste momento, né? A gente tem até um nome, né, para isso, né, que a gente chama de um gênio epidêmico, né? É um remédio da doença, né, das manifestações da doença, né? É, então, assim, nas últimas semanas, no último mês, mais ou menos, ou um pouco mais até, vários grupos homeopáticos do Brasil se dedicaram a estudar o quadro clínico da doença, as manifestações clínicas, né? Entrevistando pacientes, levantando dados publicados na literatura, para tentar chegar a esses possíveis remédios para a manifestação no Brasil, né? Em outros lugares a gente já tem aí algumas sugestões, né, de remédios, né? Isso. Então, isso foi feito, já se tem aí um grupo bom de remédios que podem ser muito úteis. Então a questão agora é viabilizar a prática disso, né? De que esses remédios possam chegar à população, né? Então, foi organizado, na verdade está sendo ainda organizado, né? Uma campanha a nível nacional que pretende oferecer à população um atendimento médico homeopático, ambulatorial, individualizado, como recomenda a teoria homeopática, né, que o tratamento deve ser sempre para a pessoa, né, à distância, usando aí os recursos da telemedicina, né, e gratuito, né? Então, essa é a campanha que está sendo organizada e esperamos que, no máximo, em uns 10 dias, ela esteja já funcionando e atendendo. Muito bom. Então, Francis, atualmente, em que estágio está essa campanha? É exatamente no recrutamento de profissionais que vão trabalhar na campanha? Sim, temos duas frentes de trabalho, na verdade três, né? Certo. Uma frente que é a estruturação metodológica do atendimento, né? Então, as bases homeopáticas de como será esse atendimento, né? Que modelo de atendimento usaremos, né? A outra frente de trabalho é na construção de uma plataforma que possibilite esse atendimento à distância, né? Então, está sendo construída
uma plataforma que vai poder ter o prontuário médico do paciente, né, de fácil acesso e que monitore tudo o que está acontecendo com cada pessoa, né? E a outra etapa em que já estamos trabalhando também é a de cadastrarmos os profissionais, né? Sim. Então, como Então, é? O profissional que tá. Eu estou vendo aqui que nós temos muitos profissionais assistindo nossa live, muitos homeopatas. O profissional que se interessar em ser voluntário, como é que ele deve proceder, Francis? nesse momento, ele pode fazer um cadastro provisório, né? Nós hospedamos esse cadastro inicialmente no site da Escola de Curitiba, né? Porque o site da campanha deve entrar no ar hoje. Então, nesses dias até agora, tem um cadastro provisório, o endereço é ehc.org.br/cadastro. Esse é o endereço para o profissional. Eu vou ver se eu coloco aqui na tela IHC para as pessoas. Isso, ihc.org. .br/cadastro. Certo. Ok. Então, o profissional, né, o médico, o homeopata, interessado em participar, ele acessa e vai preencher um pré-cadastro, né? Vai dizer a sua intenção, desejo participar. Basicamente é isso, né? Com os seus dados ali, para que a gente possa ir trabalhando em cima disso, né? Só para um complemento nessa informação, já estamos com mais de 100 médicos cadastrados. Que bom, que maravilha. É, Bom, é. só adiantando aqui para os dentistas não se sentirem frustrados, nós, dentistas, também vamos dar a nossa colaboração com essa campanha, né, França? Assim como os veterinários, assim como os farmacêuticos estão colaborando ativamente, nós, cirurgiões dentistas, também vamos dar a nossa colaboração. E aí, no momento em que nós formos fazer o cadastro dos dentistas, dos veterinários, com certeza a gente vai avisar, vai divulgar também. Mas no momento, vocês estão recrutando os médicos, não é isso? Sim. Então, assim, a ideia, né, Andréia, é que toda a comunidade homeopática possa estar juntos nesse momento, né, lidando com essa situação que é uma situação bastante assustadora, né, para todos nós, né, com riscos grandes aí, né, e que mudou bastante os nossos hábitos também, né? Então, num primeiro momento, nós estamos dando ênfase no trabalho do médico, porque Sim. ele vai precisar começar a atender rapidamente, né? Num segundo momento, todos os outros profissionais homeopatas, né, vão poder participar e ajudar numa linha de apoio, né, onde contamos com a ajuda para o monitoramento das evoluções dos pacientes, né, de todo o funcionamento, se as pessoas estão sendo mesmo atendidas ou não, o que está acontecendo, né? Sim. Situações que necessitem de algum encaminhamento, como é que isso está ocorrendo, né? Então, sem dúvida que tem lugar para todo mundo para trabalhar. Com certeza, Francis. E essa doutora Amanda Torres é uma médica homeopata daqui de Salvador. Ela está aqui parabenizando a você pela iniciativa, dizendo que é necessária, nobre e brilhante. Com certeza, Amanda. Essa iniciativa de vocês, Francis, é extremamente louvável e nós estamos muito orgulhosos desse projeto, né? É um projeto que realmente a gente vê o quanto que vocês estão tratando com muito carinho, muito cuidado, para que ele de fato dê certo, que ele possa ajudar as pessoas que estão precisando mesmo da homeopatia e que queiram se beneficiar com a homeopatia. Francis, então provavelmente
o site dessa campanha está indo para o ar essa noite. E aí, a partir da semana que vem, as pessoas que precisarem já podem tentar marcar as suas consultas. É isso, Francis? Então, provavelmente na semana que vem as consultas ainda não estejam acontecendo, né? Mas as pessoas interessadas vão também poder fazer um pré-cadastro, né? Deixando registrado o seu interesse, né? Sim. Para que assim que a gente teste todo o funcionamento da plataforma, e que também os profissionais estejam devidamente capacitados, porque tem todo um processo de capacitação desses profissionais, né, Uhum. para ajustar ao modelo de trabalho, né? Então, por isso que a gente está calculando aí uns 10 dias ainda, né? Sabemos Ok, da urgência, né? sim. Mas tem coisas que não é possível deixar de lado, né? Isso, porque tem toda uma estruturação, né? Sim, Então, sim. ok. Francis, estão perguntando aqui que os profissionais que podem se cadastrar só são aqueles que tiverem CRM, CRMV e CRO? E quem tem outra formação e atua como terapeuta homeopata, é possível? Olha, esse é um projeto da Associação Médica Homeopática Brasileira, né? Então, Uhum. ele é voltado para os médicos, né? Compreendo que muitas pessoas trabalham como terapeutas homeopatas, desempenhando lá o seu papel, o seu cuidado com os seus pacientes, né? Mas em função de termos uma vinculação com o CRM, com as instituições médicas, né? Esse trabalho ele de atuação exclusiva do médico. Uhum. Isso aí. Mesmo os colegas dentistas e Isso. veterinários que também conhecem e dominam, eles não estarão na frente de trabalho. Diretamente, isso. Muito bem lembrado isso. Nós iremos É, trabalhar mais nos bastidores, não é isso, Francis? Não é sim, diretamente com o sim, paciente. sim, Os profissionais que vão trabalhar diretamente com o paciente, examinando os pacientes, colhendo a história do paciente, fazendo as prescrições, são médicos especialistas em homeopatia. sim. Nós outros homeopatas, iremos dar a nossa colaboração nos bastidores do desenrolar desse projeto, porque realmente tem muito trabalho a ser realizado. Francis, o bacana é que várias pessoas estão aqui dizendo que já estão cadastrados, muito bem. Aqui está perguntando, outras pessoas estão. Aí aqui a Amanda disse, né, como diz o Dr. Wilton Luiz, homeopatia agindo pelo semelhante. Sim, eu vi uma frase muito interessante, Francis. Se não me engano, foi até através de você, falando uma frase de Samuel Hahnemann, que fala sobre essa questão do cuidado do outro. Eu até tentei memorizar a frase, deixei ela assim separada, mas esqueci para poder falar aqui para quem está nos assistindo, que é bem interessante e é exatamente a essência do projeto, né? É a ação pelo Isso. semelhante, é ajudar aqueles que estão precisando nesse momento. Bem lembrado, Amanda. Essa é uma frase que nós utilizamos num primeiro post que fizemos na semana passada, no Sim, dia 10, em que é o Dia Mundial da Homeopatia em função do nascimento de Samuel Hahnemann, né? certo. Você tem essa frase aí dele Tenho um minuto facilmente que para eu preciso abrir aqui. Não sou tudo bem. bom de memória, né? É muito interessante essa frase, é bem tocante, né? Muito interessante mesmo. Então, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta a mais para o Dr. Francis a respeito desse projeto? Então, vocês especialistas, em especial médicos, homeopatas, este é o momento de fazer o cadastro para que vocês possam colaborar com essa campanha nobre. Na sequência, nós vamos ter os outros especialistas em homeopatia também fazendo parte do projeto, numa parte mais à frente, mais avançada. E se vocês tiverem pessoas que estão precisando de um tratamento homeopático e que por algum motivo não têm acesso facilmente, aí está uma oportunidade para que essas pessoas possam ser atendidas
de uma forma eficiente, integral, por um especialista em homeopatia. Já chegamos na frase, eu estou tentando Chegamos? localizar aqui. Não, não, não. Tudo bem. Já falamos. Tem uma pessoa aqui, Francis, Regina, ela Sim. pergunta o seguinte: estão usando qual medicamento como prevenção? Então, o objetivo dessa campanha é muito em função disso. Nos últimos meses, houve uma enxurrada de perguntas, dessa pergunta aos homeopatas em geral, né? Qual o remédio homeopático para essa doença, né? Meio como qual a vacina que a gente homeopática que a gente pode tomar que vai nos proteger, né? Sim. Ainda não é possível falar sobre esse remédio, isso vai demandar um tempo. Todos os estudos que foram feitos chegaram num grupo de remédios e não num único medicamento. Sim. Circulou aí nas redes todas, sugestões de um ou outro remédio, ou um grupo de remédios para fazer na forma de, como a gente chama de um complexo homeopático, né? Mas isso são ainda é, aproximações, né? A partir do momento que a gente consiga acumular um número expressivo de pessoas atendidas com resultados positivos, aí sim teremos condições de dizer com segurança qual o remédio que poderia ser utilizado na forma de prevenção. Ok. Então, Luiz perguntou aqui: qual a lista de medicamentos que foi elaborada? São várias listas, né? Medicamentos do tipo arsênico álbum, briônia, é, cânfora, Fósforo. fósforos, né? Tem um grupo bem grande aí de medicamentos. Chegamos a um número mais ou menos de 20 medicamentos. Desses 20 parece que tem uns 5 que estão mais Prevalente? expressivos, né? Mas a gente tem que lembrar que a doença tem várias fases, tem vários níveis de comprometimentos, e esses níveis eles vão demandar medicações específicas para cada situação, né? Bem lembrado, Francis. Uhum. Então, é difícil dizer, olha, são esses daqui, né? É um grupo de medicamentos aí que estamos tentando trabalhar e avaliar. O que se observa é que, até o momento, é que tem uma lista de medicamentos que foram sugeridos até o momento nos estudos, como o Francis falou, esses 5 são os mais prevalentes: a briônia, o arsênico, o fósforos, a cânfora, a quina, quinino arsenicoso. Tem mais alguns, Isso, mas é importante que o profissional, de acordo com a manifestação dos sintomas de cada paciente, faça a escolha do medicamento mais apropriado, não é isso, Francis? Não existe sim. um medicamento só para poder dar para todo mundo, oferecer para todo mundo. Até o momento, no Brasil, nós estamos neste parâmetro, né? Escolher entre aqueles medicamentos que são os mais apropriados para a primeira fase da doença, que são os sintomas mais brandos. Andréia, uma Oi. das marcas, né, uma das coisas mais características da homeopatia é o processo de individualização do paciente, né? É tratar cada pessoa como única, né? Exato, Então, exatamente, falar num remédio geral é quase que falar contra a homeopatia, exatamente. Isso aí. né? Mas Isso mesmo, Fran. a gente sabe que nessas doenças que acometem um grande número de pessoas, como são as epidemias, né, é possível se chegar a uma manifestação, a uma caracterização dessa manifestação clínica, dessa doença, e uma aproximação num remédio que vai resolver a maioria dos casos. Uhum.
Ok. Isso mesmo. E doutora Célia pergunta aqui, como é composto o prontuário à distância? Ah, então, um prontuário à distância vai ser utilizado uma plataforma que está sendo construída, né? O paciente, quando se cadastra, ele vai acessar esse ambiente, que é um ambiente seguro, criptografado, como diz as regras para um atendimento à distância, né? É, o paciente vai responder um pré-questionário, né? Um questionário prévio, onde ele vai marcar, vai fazer uma autoavaliação da intensidade dos seus sintomas, né, para nos dar uma ideia da gravidade, do risco que essa pessoa está apresentando. Né? E depois ele vai responder um questionário também um pouco mais específico do ponto de vista homeopático, né? Também dando já uma imagem do quadro clínico que ele está apresentando do ponto de vista do interrogatório homeopático. Né? Aí esses questionários serão encaminhados ao médico que vai avaliar. O médico retorna ao paciente, faz um contato com o paciente para completar as informações, enfim, e checar aquelas informações que ele está passando, né? Em função do nível de comprometimento do paciente, ele será orientado a talvez até procurar um serviço presencial, né? Porque dependendo da situação, né? Sim. Porque a gente só consegue atender nesse nível pacientes que estejam num grau leve a moderado, né? Inclusive, Francis, Fernanda Rossi pergunta aqui: será realizado teste rápido para a inclusão dos pacientes no grupo de atendimento? Então, essa é algo que estamos buscando, mas ninguém está conseguindo fazer testes com facilidade, né? Não existe isso à disposição. Agora, do meio desta semana, é que começaram alguns laboratórios a oferecerem, né? O custo para esses exames ainda é bastante alto, né? Então, faremos o que for possível para ajudar a pessoa a chegar a um exame, né? Mas isso depende de um financiamento, de coisas assim, para poder disponibilizar isso ao participante, né? Ok. Tem uma pergunta aqui sobre as farmácias, Francis. A pergunta é de Melissa Cunha. Oi, Mel, um beijo. Ela disse o seguinte, colega nossa, cirurgiã dentista, ela falou, sobre as farmácias homeopáticas que farão os medicamentos, elas serão locais, próximas do paciente? Boa pergunta, Mel. Muito boa, muito boa. A ideia é a seguinte: tanto o médico quanto a farmácia tentaremos aproximar o máximo do paciente, né? Então, uma pessoa aí de Salvador que se cadastre no atendimento, tentaremos localizar um médico voluntário de Salvador, né? Isso as plataformas aí fazem com alguma facilidade, né? E a farmácia também. Vamos dar sugestões, né, de farmácias que estejam na região da pessoa, né? Se a pessoa for comprar o seu remédio numa das farmácias credenciadas, ela terá um valor diferenciado nesse remédio, levando, claro, a receita fornecida pela campanha. Esse é um dos critérios, né, que a farmácia, para saber que essa pessoa
está sendo atendida na campanha, a pessoa precisa levar uma receita padronizada da campanha. Muito E bom. daí, e daí o que a Associação de Farmacêuticos Homeopáticos brasileira está fazendo é organizando também um valor que fique, um custo reduzido para esse remédio, né? Sim, sim, com certeza. Então, estão de parabéns tanto os médicos homeopatas como os farmacêuticos homeopatas, que são exatamente as pessoas que estão na frente dessa campanha, né? Uma campanha muito importante e muito bonita. Parabéns mais uma vez. Francis, doutora Thais Porto pergunta aqui, quais os critérios de inclusão desses pacientes nesse projeto? Então, o primeiro critério é que ele tenha sintomas relacionados com a Covid. Esse é o critério básico, Ok, né? Não é um ambulatório para atender outras patologias, né? ok, Se a pessoa estiver procurando apenas por um tratamento, ela será orientada para buscar recursos num dos ambulatórios, escola, em algum lugar assim, né? Ou, e daí o critério de inclusão é de que a sintomatologia do paciente esteja entre leve e moderada. Se ele estiver com uma sintomatologia grave, isso demanda outros recursos, né? Então, não teremos condições de fazer um acompanhamento desta forma, né? Isso também não impede que a gente possa prescrever alguma coisa para esse paciente, desde que seja possível fazer isso, né? uhum. Mas Então, assim, basicamente, os critérios são esses. em consonância com um atendimento local, que ele, se ele tiver num quadro mais avançado da doença, ele pode estar recebendo a medicação homeopática, mas desde que ele procure também um tratamento convencional, né, Francis? Nos hospitais de referência, isso tudo, né? Porque é uma doença que não pode negligenciar em relação aos cuidados, né? Então, isso também demanda um certo contato com a equipe que está atendendo, né, para que seja feita a possibilidade da medicação homeopática, né? Porque a gente não pode interferir no trabalho de um outro colega sem um contato prévio, né? Uhum. Ok. Francis, aproveitando que você, além de ser especialista, é psiquiatra, nós sabemos que o momento em que nós estamos vivendo, né, de pandemia, essa questão do isolamento social que a gente também precisa realizar para que a gente possa prevenir a multiplicação dessa doença, a infestação da doença, é sabido que muitos sintomas emocionais, né, mentais, eles surgem nas pessoas. Mesmo aquelas pessoas que não estão com a doença, de fato, manifestando a doença, né? A pessoa que está sem ter sido contaminada pelo vírus, mas que emocionalmente ela encontra-se adoecida. A homeopatia, ela é totalmente indicada também nessas situações, não é isso, Francis? Você poderia falar um pouquinho para a gente a respeito dessa questão, né? Dessa questão emocional em que as pessoas vivem nesse momento? Muitas pessoas têm dificuldade de encarar essa situação com equilíbrio, com tranquilidade. Andréia, vou ampliar um pouquinho isso que você está colocando, né? Assim, a homeopatia tem um campo de atuação a nível do que a gente costuma chamar de sintomas mentais, psíquicos, né? No sentido de que aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, do ponto de vista emocional, isso faz parte do nosso processo de adoecimento, né? Não pode ser separado uma coisa da outra,
né? Com certeza. Não dá para a gente dizer que o nosso fígado vive separado da nossa cabeça, do nosso estado emocional, não tem como, né? Na verdade, um funciona dependendo do outro, né? Então, Uhum. se a gente está vivendo uma situação de estresse, isso vai repercutir no nosso corpo, né? Sem A dúvida. gente diz aí que tem úlcera gástrica de estresse, né? Então, todo mundo diz isso, né? E é verdade, tá certo? Então, essa relação entre a doença física e o estado psíquico da pessoa, ela existe, é conhecida, sempre se falou disso, né? E a medicação homeopática consegue interferir nesse processo, buscando um equilíbrio, porque não é um equilíbrio só da dor física, tem que haver também um equilíbrio do ponto de vista emocional da pessoa, né? Sem dúvida. E a Então, homeopatia sim, cobre muito bem, né, Francis? Essas questões emocionais também, né? Tanto físicas como sim. emocionais. E a gente está vivendo agora, em função dessa pandemia, né, uma situação muito grave de pânico, de susto, de medo, né? E aí a gente tem o noticiário, que é meio obrigatório a gente ficar assistindo esse negócio, né? Uhum. É, que só falam de notícias ruins, né? Assustadoras, né? É como se a gente, ao sair de casa, o vírus estivesse ali na porta só esperando a gente para, né, para tomar É conta da gente. terrorismo, né? É terrorismo Sim, mesmo. é muito, né? Não que não exista o risco, não é disso que eu Sim, estou falando, né? Mas as notícias são sempre notícias muito assustadoras, né? E isso aumenta o nosso medo, né? sem dúvida. E por isso a gente precisa filtrar as notícias para nos defendermos, né, Sim, Francis? Para que sim. a gente fique com a emoção equilibrada e o nosso corpo também, né? Todos E nós já possamos. temos, todos nós já temos uma predisposição para o medo, né? Em especial o medo de morrer, né? De sofrer, né? Isso é uma coisa que todo mundo tem em maior ou menor grau, mas está lá, Com né? certeza. Francis, Então, sim. desculpem, sim, Não, não, pode não. continuar seu raciocínio. Doutora Vera, ela diz o seguinte: ela quer saber, os médicos cadastrados serão informados do treinamento para o uso da plataforma? Sim, vamos fazer uma capacitação. Hoje à tarde teríamos, e foi adiada para amanhã, uma primeira capacitação com os supervisores, porque tem todo um esquema de que tem que ter um supervisor para um grupo de profissional, Sim. né? Uhum. Então, nós estamos formando esse grupo de supervisores, né? Amanhã teremos uma reunião que é uma reunião já programada das entidades formadoras para que todas as escolas também possam trabalhar nessa capacitação, né? E todo mundo tendo uma linguagem comum, né? Para em seguida podermos conversar com os colegas que estarão atendendo, né? Muito E bom. daí passar a eles as informações, não só da utilização da plataforma, que é para ser uma coisa simples, bem simples, é um site que você vai clicando ali nas orientações, né? Mas fundamentalmente na questão da conduta diante de um quadro agudo como esse. Uhum. Né? Então, médicos vão ser orientados, né? Eles vão receber um treinamento de como utilizar a plataforma e de como proceder sim, né? Sim, sim. Então, isso. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui que fizeram. Acho que não, acho que foi só um comentário aqui. Tudo bem. Tem uma colega médica que pergunta aqui: existem sintomas cerebrais da doença, da Covid?
cerebrais, saíram poucas coisas do que eu vi, mas tem um estado de confusão que isso aparece nos quadros, né? Isso é bem característico, aparece um estado de confusão mental, né? E o outro sintoma bem marcado é a fraqueza, uma fraqueza bem acentuada. Uhum. Uhum. Que foi bem prevalente nos estudos do Brasil, né? Esse sintoma, né, Fran? Aham, Pelo que eu tenho sim, observado, né? Me parece sim, que no estudo da MHB ele foi o mais prevalente, foi a prostração, a fraqueza, foi o mais sim. prevalente. E Francis, nos pacientes, sim, sim, nos sim. pacientes. Nos pacientes que os colegas têm acompanhado, né, essa queixa é bem acentuada, a ponto, um colega comentou de que ele precisou interromper a consulta, voltar um outro momento em função da fraqueza que a pessoa estava Nossa, sentindo. que a pessoa não conseguiu prosseguir a entrevista. Aham, A prostração, né? é, Ok. Francis, tem alguns colegas aqui pedindo para você fazer um resumo desse cronograma. Eu até tinha separado aqui um vídeo que você me enviou, só que eu não estou localizando ele aqui. Eu salvei tudo, mas nesse momento eu não estou localizando ele para eu poder transmitir aqui para as pessoas. Mas, resumidamente, agora, o que está vou te acontecendo em dizer cada... então. O Isso, pode primeiro, fazer isso? bom, em termos de estrutura da campanha ou dos passos do atendimento? São duas coisas diferentes. Ela até comentou aqui agora. Alguém começa em caso. Ela disse o seguinte: vocês da organização devem estar percebendo, mas não custa confirmar. O paciente informará o nome e o contato de alguém de confiança em caso de necessidade de apoio, caso ele agrave clinicamente? Boa pergunta, boa pergunta. O contato do paciente com o médico que estiver acompanhando ele, com o médico homeopata, esse será um canal meio que aberto, né? Então, a pessoa vai entrar em contato com o médico sempre através da plataforma, claro, né? Para poder relatar o que está acontecendo, né? Então, esse é o objetivo, é assim que ela está sendo pensada, né? No Até caso para de... acompanhar o paciente também, né, Sim, Francis? sim, Aham. o acompanhamento está programado solicitar ao paciente uma avaliação com 24 horas, com 72 horas, com 7 dias e com 14 dias, num total aí de 25 a 30 dias de acompanhamento, naqueles casos em que a evolução está sendo, a resposta está sendo satisfatória. Uhum. Né? Ok. Então, a estimativa é de um mês, mais ou menos, de acompanhamento da pessoa. Ótimo, muito bom. Né? O resumo, Francis, é em relação ao cadastro, monitoramento, atendimento e acompanhamento. Então, o cadastro é o seguinte: a pessoa entra, pode entrar, a partir de hoje deve estar o site já no ar, pode entrar por ali, vai fazer um pré-cadastro, né? Caso não consiga pelo site da campanha, que é Qual é o site da campanha? homeopatianacovid.com.br. Ok, certo. Né? Ou então o site que nós estamos usando provisoriamente é ehc.org.br/cadastro. Ok, Esse esse para nós o já profissional. colocamos. Esse é para o Certo, profissional. sim. Né? Uhum. E para o paciente é Pro... www.homeopatianacovid.com.br, que é um site que não Isso. está no ar ainda, vai
vai para o Isso. ar essa noite? Pretendemos colocar essa noite. Ok, Né? ótimo. Uhum. Então, Sim, essa é então a questão do cadastro. certo, Tá? o paciente vai até o site, faz o seu cadastro, não é isso, Francis? Isso. Ele Assina um faz termo. isso. Então, dentro do funcionamento, tá bem? Agora, por enquanto, seria um pré-cadastro, mas estando tudo funcionando direitinho, a pessoa vai receber um login e uma senha, vai para um ambiente seguro e criptografado, exclusivo para ele, onde ele vai dar mais informações para completar o cadastro, né? Depois ele vai ter que assinar um termo de consentimento, que isso é uma prática em todo atendimento, né? Então a pessoa precisa ser esclarecida do que está acontecendo ali, né? E consentir com isso. Depois ela vai responder tanto um questionário clínico para dizer como está a intensidade dos seus sintomas e um questionário homeopático. Sim. Né? Isso vai para o médico analisa, conversa com o paciente, encontra o medicamento que melhor corresponde a essa pessoa e devolve para a pessoa uma receita com a prescrição que conveniente a ela. Ela E vai numa aí, farmácia e adquire o remédio. ok, se ela for numa farmácia cadastrada com o programa, uma farmácia parceira, ela vai receber um valor diferenciado por essa medicação. Isso, exatamente. A E na partir sequência, dali, ela entra num processo de acompanhamento. uhum, Né? muito Então, deve receber uma mensagem para ela se autoavaliar com 24 e 72 horas, 7 e 14 dias. Essas mensagens chegam ao médico também, né? Claro. O sim. médico vai avaliar e é o médico que retorna, que dá um retorno ao paciente. Ok, muito bom. Estão perguntando aqui: esse cadastro será feito apenas por pessoas sintomáticas? Isso, né, Francis? Apenas É, por pessoas sintomáticas, com sim. sintomas, com suspeitas da Covid. Então, esse é um outro problema. Sabemos que existe um número muito grande de pessoas infectadas e sem sintomas. E Uhum. que essas, sim, E pessoas infectadas com outras outros quadros. isso também, e que não é a Covid, mas com sintomas parecidos, né? Como a Isso. H1N1, por exemplo, a dengue. E aí, Estamos Francis? estamos na época dessas doenças, né? Certo. Então, tem que tentar aí um diagnóstico diferencial, né? Mas as pessoas assintomáticas, né? Essas pessoas a gente não tem como atender nesse momento, porque isso demandaria uma consulta tradicional homeopática, né? Que é uma consulta mais longa do que o que nós estamos prevendo nesse momento. Né? Porque teria que fazer todo um levantamento dessa pessoa para tentar encontrar um remédio que pudesse ajudá-la no geral. Né? Por quê? Porque ela está assintomática. Né? Sim. Esperamos que, no decorrer dos atendimentos, a gente consiga chegar a alguns menos, né, alguns poucos remédios que possam ter esse efeito mais protetivo, né, mais de fazer uma prevenção, né? Essa é a expectativa. Ok. Regina pergunta aqui, Francis, como é que vai ser feito esse diagnóstico diferencial? Como é que vai ser realizado ele? Então, o diagnóstico diferencial do quadro clínico, né, entre os sintomas, aí o médico, dentro dos seus conhecimentos, né, vai definir se ele está diante de um quadro de H1N1 ou de Covid. Né? O diagnóstico de certeza nisso é fazer exame, tá Sim. certo? Né? Uhum. Mas a gente sabe que exames estão difíceis de se conseguir. Né?
Bastante. Então, a gente vai ter que trabalhar com um diagnóstico mais clínico da pessoa, né? Hum, Agora, com relação ao diagnóstico do remédio, bom, daí o médico também tem lá uma série de informações sobre esses principais medicamentos que surgiram nos quadros acompanhados, né? Para esses medicamentos, estamos montando tabelas que possam ajudar o médico a diferenciar mais rápido entre um e outro. muito bom. Francis, você está aí com a frase de Samuel Hahnemann, Sim, que foi publicada sim, no dia 10 de abril? Você pode ler para a tenho, gente? posso. Com que propósito estou aqui sobre a Terra? Melhorar-me na medida do possível e melhorar quanto me rodeia segundo minha capacidade. Muito lindo. É Muito linda emocionante. mesmo. Muito Muito. linda mesmo. Pensamento maravilhoso, emocionante, né? Francis, nós ficaríamos aqui muitas horas conversando contigo pelo seu conhecimento, pela sua competência, pela sua capacidade como profissional e por ser uma pessoa extremamente acessível e disposta, disponível para estar com a gente aqui nesse momento. Mas a nossa live ela está chegando ao fim. Eu prometo aos nossos seguidores que nós viremos aqui novamente com Francis quando a campanha já estiver funcionando, não é, Francis? Você aceita voltar aqui para que a gente Sim, possa falar um sim. pouco mais dela? Porque eu estou vendo que tem ainda algumas pessoas fazendo outras perguntas. Perguntaram aqui se o início da campanha, se é a data em que o primeiro dia, desculpe, que é considerado o start para o acompanhamento do paciente, se é o dia em que ele toma o remédio. Provavelmente sim, né? Não Sim, é? para o acompanhamento, sim. A partir do momento que ele consiga comprar a medicação e tomar, né? Uhum. Ok. Então, pedindo aqui também para que a gente possa postar essa frase de Hahnemann, vamos postar sim, pessoal. Olha só, eu vou passar a palavra para o Dr. Francis para que ele possa fazer as considerações finais dele. Bom, Andréia, antes de tudo agradecer aí da gente poder conversar sobre isso, né, sobre a campanha, sobre essa iniciativa dos homeopatas, no sentido de poderem contribuir, né, de forma efetiva e significativa com a população brasileira, né, oferecendo aquilo que nós temos. O que Sim, nós temos é um remédio homeopático isso que, mesmo. na nossa experiência do dia a dia, do trabalho, atendendo pessoas, a gente vê resultados, né? Uhum. E não, sem a menor pretensão de que isso possa ser melhor ou pior que qualquer outra coisa, né? Mas para nós que atendemos ali o dia inteiro pacientes, a gente vê resultados, né? E a história da homeopatia em especial mostra quantas epidemias foram tratadas com medicação homeopática com bons resultados. Então a gente tem aí uma expectativa grande nesse sentido, né? E uma coisa importante a todos que estão nos assistindo, né, nos acompanhando nesse momento, é que assim, por enquanto, isso tudo que eu estou falando, que nós estamos conversando, é uma informação apenas, né? E para todo mundo saber de um trabalho que está sendo feito. Queremos, sim, em torno de 10 dias, poder estar com isso livre para todo mundo, oferecendo isso de forma concreta para todo mundo, né? Com O, certeza. tra Estamos nas o torcidas. trabalho o trabalho está sendo muito intenso de todos os que estão participando, muito intenso, né? Para que consiga deixar isso tudo em ordem o mais rápido possível, né? Então, aguardem um pouco, né? Deixe para ficar doente mais para frente, não agora. Até tudo se Programe isso, estruturar, né, Francis? não agora, tá? Então, Francis, eu quero agradecer muito
a você, a sua disponibilidade, a sua força de vontade, a sua iniciativa por esse projeto. A gente sabe que tem muito da sua marca, da sua impressão digital nesse projeto. Que você tenha muita saúde, muita força e que o que depender de nós, dos homeopatas brasileiros, vocês vão ter, porque nós estamos dispostos a colaborar com vocês, tá? Quero agradecer a presença dos pacientes aqui na live, aos colegas todos, muito carinho. Os colegas estão realmente empenhados em dividir, em compartilhar o conhecimento. A gente não tem nem como falar de todos aqui, mas é Amanda, Marli, Melissa, Gláucia, tantos outros que a gente doutora Josi, são médicos, são dentistas, são veterinários, são farmacêuticos que estão acompanhando. Isso é muito bom, que vocês continuem acompanhando, porque a gente vai estar sempre aqui atualizando vocês com as novidades e com o que a homeopatia brasileira tem feito para colaborar, para que essa fase seja uma fase mais amena possível. Tá bom? Então, Andréia, Oi, Francis. me lembrei de uma coisa, se possível, que Sim, todas essas pessoas que estão nos vendo agora, nos acompanhando, né, se conhecerem um médico homeopata, fale para ele. isso mesmo. Convide ele a Isso mesmo. participar. Nós vamos precisar de todos, porque se esse Isso. negócio ficar do tamanho como dizem que vai ficar, meu Deus, vai Haja faltar trabalho, gente. né? Vai Haja faltar gente. trabalho. Então, por favor, se você conhece alguém, vá lá e diga para ele que existe essa campanha. Isso. Com certeza. Um paciente que você atenda nessa campanha, você já, de certa forma, está colaborando. Sim, A colaboração que sim. você pode dar é a colaboração suficiente para a sua participação na campanha. Não é isso, Francis? O que você puder Isso fazer mesmo. pela campanha, para que a campanha possa funcionar, a colaboração é muito bem-vinda. Tá bom? Claro. Então, gente, a todos uma ótima noite e que possamos continuar firmes e fortes aí nessa divulgação da homeopatia para que ela possa ajudar o maior número possível de pessoas. Muito, muito obrigada a todos. Um grande abraço, Francis. A gente se comunica e em breve estaremos aqui para você contar para a gente em termos de números, tá? Tudo bem. Tudo Espero bem? tê-los. Tá bom. Com certeza. Com certeza. Números e resultados positivos dessa campanha. Porque Isso. ela já é vitoriosa, ela já nasceu fazendo sucesso. Que Viu? bom. Muito obrigada. Uma boa Uma noite a boa todos. noite a todos.